Agora, nos transtornos específicos de aprendizagem, são condições persistentes. Como eu disse, não existe ex-disléxico, né? Então, nesses transtornos persistentes, nós temos todos os bis da vida: dislexia, desortografia, descalculia, disgrafia, TDAH, TEA. Bom, esses são os mais conhecidos. Então, existe diagnóstico clínico, sim, e um acompanhamento multidisciplinar, se for o caso. Quando é o caso de ser um acompanhamento multidisciplinar? Por exemplo, no caso do TEA, vou dar um exemplo aqui só disso. Uma criança com um transtorno do espectro autista, mas que ela é não verbal. Existe solução para isso? Existe. A não ser que seja aquele TEA que a gente falava antes, aquela coisa que se imaginava, mas o TEA não é nada disso, né? A menos que seja um caso gravíssimo. Então, essa criança precisa primordialmente se comunicar, porque a família não é eterna e ele vai precisar viver e ele tem que se comunicar. Então, se houver condições, se não tiver nenhum problema no palato, na consciência fonológica que precisa ser trabalhada, nem fonoarticulatório, está tudo bem, ele só precisa aprender a falar. Então, isso é sanável. TDAH, a gente vai falar hoje sobre o TDA com ou sem o H. Então, a gente fala, não, tem que prestar atenção, tem que ter foco. Ok, atenção é foco, realmente. Então, por exemplo, eu estou com foco aqui na minha câmera para falar com vocês, certo? Então, mas se eu vejo que tem um céu bonito aqui na minha frente, e aliás, ele está me tentando várias vezes, porque está bonito mesmo, então, assim, o meu foco já mudou. Então, a atenção não é foco. Então, vamos lá, o que precisa? Atenção é foco, mas concentração é permanência, certo? Então, é importante essa questão aí. Não vamos, porque a gente fala, não, precisa ter foco, precisa ter atenção, não é foco exatamente, porque o foco pode ser mudado, né? O que a gente precisa é concentração, ainda que seja aos pouquinhos. Então, a criança pequenininha, ela tem um foco atencional bem curtinho, né? Você vê que ela pega um brinquedo, ela solta, depois ela já quer outro, e aos poucos, isso é uma capacidade treinável, vamos entender isso. Ninguém nasce com a capacidade de concentração já, não. É uma capacidade treinável. Então, assim, treinar ouvindo histórias, treinar para que ele conte histórias, para que ele se expresse. Então, dá essa oportunidade. Então, no caso do TEA, pode haver modificação? Sim, pode. No caso do TDA, pode, e a gente vai dar ferramentas, instrumentalizar esse aprendente a isso, certo? Então, e no caso do multidisciplinar, por exemplo, essa criança só precisava da fono de fala, mas ela está claudicando um pouquinho na aprendizagem. Tá, então ela vai para uma terapia neuropsicopedagógica, ok? Bom, por que identificar cedo é muito importante? Aliás, mais do que importante, é essencial. Quanto mais cedo a identificação seja precoce, isso é um divisor de águas no desenvolvimento da criança. Por quê? Porque evita agravamento, evita baixa de autoestima. Quanto mais tempo sem apoio, maiores os impactos emocionais que a questão vai trazer para esse indivíduo. Entende? Então, porque se detecta precocemente e for bem delineado e analisado, avaliada essa dificuldade, esse déficit ou esse transtorno, permite uma intervenção mais eficaz, com estratégias específicas para aquele caso e personalizadas que funcionam melhor para este indivíduo. Eu ressalto aqui que, pela nossa prática e por aquilo que se aprende e ensina na neuropsicopedagogia, não existe uma receita. Olha, todo TDA você vai trabalhar com essa listinha de coisas aqui. Não existe isso. Tá? Então, assim, por isso que existe o estudo de caso, quando chegar na mão do profissional. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ter casos em que eu estou trabalhando com o aprendente e aí me vem uma forte tendência por problemas emocionais. Então, eu converso com a família e digo, olha, no momento,
a questão comportamental dessa criança está interferindo muito no trabalho que nós estamos fazendo. O que a gente precisa? Eu preciso que ele passe por terapia cognitivo-comportamental por um tempo, e depois a terapeuta vai me dizer quando pode retornar para mim. Então, é isso. Então, às vezes, podemos trabalhar ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a criança está conosco na clínica e pode estar também fazendo alguma atividade para o seu desenvolvimento motor, né? Ela pode estar com a psicomotricidade, com a psicopedagogia, e bacana quando a gente tem as duas formações, porque daí a criança não fica também com tantas pessoas em atendimento, que isso não é muito legal também. E o que mais, gente? Além desses aspectos que eu estava falando. Vai fortalecer a autoestima, claro, porque as crianças compreendidas e apoiadas, elas se sentem mais seguras, mais motivadas, entende? Quem é que não gosta de se dar bem quando faz alguma coisa, não é? Ninguém faz alguma coisa, toma uma atitude para fracassar. Não, ninguém gosta disso, né? E na medida em que essas intervenções vão acontecendo e essa criança vai ficando mais instrumentalizada com várias coisas, vai facilitar o que? A adaptação escolar dela. Professores podem, sim, ajustar as estratégias e os recursos para poder fazer com que essa questão toda flua melhor, né? Então, como é que a gente vai perceber isso? Tem sinais de alerta, minha gente. E quando a gente tem bastante tempo, né, de clínica, esses sinais de alerta, quando a gente vai fazer a anamnese, eles já começam a pular que nem pipoca na panela, sabe assim? Então, dificuldade, por exemplo, persistente em ler e escrever. Dificuldade em manter a letra, o texto que está escrevendo, alinhado na folha, né? Vai muito para a direita, vai aumentando o tamanho, ou vai fazendo muito escrita, uma escrita muito pequenininha, desatenção, agitação frequente, constante, ou esquecimento constante. Lembra que eu falei que atenção é foco, concentração é persistência? Porque não está tendo permanência. É por isso que dá esse desalinhamento. Baixa autoestima, aí começa a vir a resistência para a escola, aí começa a falar que está com dor, que está com dor de barriga, que não quer ir para a escola porque não está se sentindo bem. Não é por aí. Ele não está se sentindo bem emocionalmente. E também apresentando dificuldades para fazer tarefas simples, né? Então, como é que a gente busca o atendimento correto? Todo mundo tem que ir para o psicólogo? Não. Nós temos que ter uma observação cuidadosa por parte da família e por parte da escola. Hoje em dia, a gente tem que, nas escolas, muitos professores estão fazendo formações de maneira a detectar isso um pouco mais cedo. Formações em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, enfim, né? Então, a primeira coisa que se quer é mandar uma avaliação neuropsicopedagógica. Esse é o primeiro passo, porque está apresentando problemas de aprendizagem. Ninguém está falando exatamente de comportamento, porque se for um comportamento alterado, aí primeiro a terapia cognitivo-comportamental. Depois a gente vai para as questões de aprendizagem, ok? Se não estabilizar essa parte, se não estabiliza o emocional, o cognitivo fica muito minimizado e maximiza o emocional, certo? Então, aí vai para o encaminhamento dos especialistas, que poderá ser um psicopedagogo, conforme o caso, poderá ser um fonoaudiólogo, e a gente tem especialidades dentro das especificidades profissionais, tá certo? Então, tem fono de fala e fono de audição, por exemplo. Tem terapeutas que são mais especializados em determinados transtornos. Então, dependendo daquilo que for feito no estudo de caso, após a anamnese, aí esse encaminhamento tem que fluir bem. Então, aí vai surgir um plano de intervenção personalizado. Então, gente, no panic, sem pânico, tem como a gente sair das coisas indo pelo caminho certo, né? Muitas vezes acontece, às vezes, da criança passar por 1, 2, 3 profissionais, e aí quando ela chega para você, nossa, ela já está exausta, ela fala, nossa, mais um e não vai me ajudar em nada.
né? É, então, e eu já encontrei resistência desse tamanho. Pessoas chegando para mim na clínica e falando assim: olha, professora, é o seguinte, você é a última esperança nossa, porque ele já passou nisso, naquilo, naquilo. Então, olha a responsa, né? E, nossa, parece que põe, naquele momento, põe um King Kong aqui nas minhas costas para dizer: olha, dá conta disso aí, né? Então, a gente tem que evitar esse estresse, principalmente, não é principalmente para a criança, mas notadamente porque ela não tem muito recurso. Por exemplo, ela começa um atendimento neuropsicopedagógico, e aí a família, por alguma razão, acha que aquilo é menos importante e tira. Ou seja, ela já fez o vínculo, ela já estava em processo, cortou um processo, você não cortou só o atendimento, entende? Então, é, muito carinho, muito respeito com essa criança que começou num processo de atendimento, né? Porque é um ser humano que tem sentimentos e, principalmente, ela está lá embaixo, porque ela se sente, ela não está fora da casinha, ela não está conseguindo, porém ela se percebe não conseguindo. É diferente do que está fora da casinha, não é a mesma coisa, né?